Olá, meus amores do quinto ano, hoje quinta-feira, hoje 10 de nove de 2020. Hoje aula de História das páginas 274 a 279. Então vamos lá. As mulheres na política. Nas primeiras décadas da República, as mulheres tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Até a década de 1930, elas não podiam votar nem se candidatar a cargos políticos. Nesse período, as mulheres passaram a se organizar e a lutar por direitos políticos. Após muitos anos de luta, em 1934, finalmente a participação feminina na política foi regulamentada na Constituição. Dessa maneira, as mulheres passaram a ter direito a se inscrever como candidatas e como eleitoras. No ano de 1920 surgiram vários grupos intitulados Ligas para o Progresso Feminino, que foram o embrião da Federação Brasileira pelo processo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A federação foi fundada em 1922 por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento decisivo para a conquista do sufrágio feminino. Em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Berta Lutz, líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada pela deputada Carlota para trabalhar em conjunto na Constituinte. Em 1934, Carlota foi reeleita na nova legislatura, tomou posse a segunda deputada brasileira, Berta Lutz. Então, a luta das mulheres por direitos no início do século XX foi importante porque, gente, para entrar em defesa dos direitos da mulher, a mulher não tinha acesso a quase nada, certo? Página 275, observe a fotografia abaixo, olha só a fotografia. Ao longo dos anos, a participação feminina na política tornou-se cada vez maior. Atualmente, elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros. Porém, o número de candidatas a cargos políticos ainda é menor que o número de candidatos. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, cerca de 30% dos candidatos eram do sexo feminino. Mesmo que um grande espaço na política tenha sido conquistado pelas mulheres, muito ainda precisa ser feito para que elas tenham uma representação maior na política brasileira para defender seus direitos. Nós temos aqui atividades na página 276, que tem assim: complete as frases com as palavras a seguir. Deputada, voto, Berta Lutz, conquista. A. Até a década de 1930, as mulheres não tinham direito ao voto no Brasil. A conquista de direitos políticos pelas mulheres só ocorreu após muitos anos de luta, certo? C. Berta Lutz foi uma das líderes do movimento que reivindicava os direitos para as mulheres. Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira deputada federal a ser eleita no Brasil em 1933. Naquela foto da página anterior, você observa que só tem uma mulher, viu, pessoal, na Assembleia, na Câmara de Deputados, né? Então vamos lá, marque um X nas frases que apresentam apenas informações corretas. As mulheres passaram a ter direito ao voto em 1910. Atualmente, a maior parte dos eleitores no Brasil é formada por mulheres, então essa vocês vão marcar. O número de mulheres que se candidatam a cargos políticos no Brasil ainda é menor que o número de homens, marca um X aí, tá? Em sua opinião, por que é importante que as mulheres participem da política no país? Aí é uma resposta pessoal, certo? Página 277, nós temos aqui o Estado Novo. De acordo com a Constituição, a eleição para presidente deveria ser realizada em 1938. No entanto, em novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e cancelou as eleições democráticas, dando início à ditadura. Esse regime político vigorou até 1945 e ficou conhecido como Estado Novo.
No Estado Novo, Getúlio Vargas anulou a Constituição e fechou o Congresso Nacional e acabou com os partidos políticos. O presidente passou a adotar medidas autoritárias sem consultar a população. Nesse regime, havia uma forte centralização de poder, ou seja, Getúlio Vargas tomava a maioria das decisões por conta própria e sem consultar outros políticos. Além disso, foi instaurada a censura, impedindo que fizessem críticas ao governo. Os direitos dos trabalhadores. Para garantir o apoio popular em seu governo, Getúlio Vargas atendeu a várias reivindicações dos trabalhadores e instituiu diversas medidas favoráveis a eles, como a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas e salário mínimo. Em 1943, esses direitos foram oficializados por meio da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, certo? Isso aqui, pessoal, é a imagem da carteira de trabalho, tá? Os sindicatos, ao mesmo tempo que aprovou medidas a favor dos trabalhadores, Getúlio Vargas também impôs algumas leis que buscam controlar mais de perto as relações trabalhistas. Os sindicatos, por exemplo, que eram associações rígidas para a defesa dos trabalhadores, passaram a ser obrigatoriamente vinculadas ao governo, certo? Em 1979, a gente tem o quê? Atividades, tá? Então, vamos lá. Associe as duas colunas de acordo com a definição correta dos conceitos. Então, nós temos aqui ditadura e democracia, tá? Aqui tem regime político em que a população tem participação política e há liberdade de expressão. Forma de governo autoritária que não respeita os direitos de liberdade e a liberdade dos cidadãos. Então, democracia e aqui ditadura, tá? Leia novamente o box da página 278 e explique o que é populismo. Pessoal, populismo caracteriza um tipo de governo que aprova medidas para agradar o povo, mas atua de fato a favor dos mais ricos, certo? Eis aí o que é o populismo. Questão 3. Leia abaixo o trecho da CLT de 1943. Consolidação das leis do trabalho. Artigo 5. A todo trabalho de igual valor, correspondente a salário igual, sem distinção de sexo. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá as 8 horas diárias. Então, no item A tem assim: a lei trata homens e mulheres de forma igual? Por quê? Sim, pois no parágrafo, no artigo 5, ele afirma, tá bem aqui, sem distinção de sexo, certo? Então, letra B. Qual a duração normal da jornada de trabalho segundo a CLT? Sublinhe o trecho da lei que trata desse aspecto. Então, todo o artigo aqui 58 vocês irão sublinhar, ok? Meus amores, por hoje é só. Amanhã nós temos aula pelo Meet. Até lá, se Deus quiser. Beijo!